Mateus, tem aí aquelas imagens da missão Kaiowá? Oi? O vídeo tem uns slides também? Pode passar o vídeo primeiro. Nós tivemos, irmãos, na missão Kaiowá, nós temos um vídeo de 1 minuto e meio e algumas imagens para passar aos irmãos. Esse é o pequeno vídeo. Eu pedi para que apague-se as luzes primeiro. Obrigado, Paulo. Por favor. Tem aquele quadrinho de imagens, Mateus. Irmãos, nós fizemos uma viagem para a missão Kaiowá e nós fomos em 3 ônibus com o nosso sínodo. A missão evangélica Kaiowá, qualquer um pode visitar. A igreja presbiteriana ela faz um trabalho de evangelismo e assistência social com cerca de 40 mil indígenas. Então, vou pedir para passar os slides rapidamente, né? Esse é o Hospital e Maternidade Porta da Esperança. É um hospital que atende exclusivamente indígenas. São 56 leitos. A nossa igreja enviou para a Missão Kaiowá, através do trabalho da Sociedade Feminina, 65 lençóis. Então, lençóis para todos os leitos. Esses lençóis, eles têm sido enviados pela nossa igreja anualmente, além de roupas, calçados e outros, né, para os indígenas. Próximo slide. Aí é um instituto bíblico presbiteriano, onde nós formamos pastores indígenas. Os indígenas vão para o instituto bíblico, né, e ali eles passam por um estudo, né, um estudo teológico, um seminário, e aí se tornam-se então pastores indígenas que voltam para as suas tribos para pregar lá o evangelho. Próximo slide. Então, o nosso sínodo, ele enviou um caminhão de donativos. Depois eu vou falar o que tinha dentro desse caminhão. Próximo slide. Esse pastor é o pastor indígena Esaú. Nós estivemos na tribo dele, evangelizando, entregando donativos, fizemos uma entrevista com ele, que você pode ver no boletim. Você que recebeu o boletim da igreja, está aí a nossa entrevista com o pastor Esaú, você pode ler depois, muito interessante, um homem de Deus que foi formado lá naquele instituto bíblico, pastor indígena. E quem sabe um dia nós possamos trazê-lo aqui para falar como é o trabalho de evangelização entre os indígenas do Brasil. Próximo slide. Essa daí é uma indiazinha que recebeu, uma criança indígena, né, que recebeu ali o evangelho, ouviu o evangelho, recebeu assistência social e brincou aonde nós estávamos. Então, a IPB colocou lá nós colocamos lá 6 pula-pulas. Irmãos, funcionou o dia inteiro. As crianças pulavam no pula-pula, ouviam um evangelho, foi entregue para as crianças de lá brinquedos, né, cerca de quase 1000 brinquedos, foram entregues para as crianças docinhos, né, que essas crianças elas não têm, são crianças que vivem, os indígenas do Brasil, as pessoas não sabem disso, mas eles vivem na miséria, a maioria deles. Eles recebem uma cesta básica da FUNAI,
e só. O hospital indígena, quem sustenta grande parte é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E quem administra todo o hospital é a Igreja Presbiteriana, né? Próximo slide. Você não vai conseguir ler, né? Mas olha, porque ficou bem pequenininho. Mas nessa viagem, nós servimos de refeição para os indígenas, 1.375 pratos, né? Então, imagina quantas pessoas tinham ali esse almoço, né? Evangelístico. Kit de higiene bucal, escova de dente, pasta de dente. Os indígenas não têm, né? Muitos dentes estragados, 600 kits de higiene bucal. Artesanato, 330, né? Histórias bíblicas. Foram contadas, né, 295 histórias bíblicas espalhadas ali pelas aldeias, né, indígenas. Foram feitas gincanas, pintura de rosto, futebol. E os indígenas, eles fizeram um desafio, né? Quando a caravana voltasse lá, queriam fazer um jogo de futebol contra a gente. Eles gostam muito de futebol. Então, teve fantoche, corte de cabelo e outras coisas aqui, mas está faltando aqui um quadro que eu acho que eu não passei para o Mateus. Foram entregues cerca de 30 mil peças de roupas. Sabe roupa usada? Que você não usa mais? O indígena, você acha que o indígena gosta de andar pelado? Ele anda pelado porque ele não tem roupa. Ele passa frio, ele tem pele como a gente. Então, quando a gente chega lá com um kit de roupa para a família, especialmente para as crianças, eles ficam muito emocionados. 30 mil peças de roupas a Igreja Presbiteriana levou. A nossa igreja aqui levou um caminhãozinho, né, de roupas. Além, irmãos, não está aqui nesse quadro, mas foram entregues também remédios, fraldas para o hospital e muito mais. A igreja faz um trabalho de assistência social com as crianças. Alguns indígenas abandonam crianças no centrinho, e a Igreja Presbiteriana cuida dessas crianças e faz um trabalho de assistência social com elas para que elas vivam e não morram. Então, é um trabalho muito bonito. Se você quiser conhecer esse trabalho, mas não é para ir para bisbilhotar. Se você for, é uma viagem missionária, você vai para trabalhar, e é difícil, é cansativo. Aí, nós vamos retornar neste trabalho em maio e também em outubro de 2020. É uma oportunidade de você ser usado por Deus e conhecer de perto o trabalho missionário. Amém, queridos? Ore por isso, se envolva com isso. Você viu ali nas imagens, não dá para falar tudo, né, por causa do nosso tempo, nas imagens, um templo, a estrutura de um templo. Então, a Igreja Presbiteriana levou lá a estrutura de um templo para os indígenas. Foi um momento de muita emoção. Eles choraram. E depois eu falo sobre essa história. Irmãos, vamos abrir as Escrituras nesse momento de mensagem em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. A data da escrita dessa carta foi entre o ano 55 e 57 depois de Cristo. O apóstolo Paulo ele estava em Corinto e ele enviou essa carta aos romanos. Uma das intenções de Paulo era explicar o evangelho aos romanos. Havia na igreja de Roma tanto judeus quanto gentios, ou seja, quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Então, a igreja de Roma era uma igreja mesclada, né, de pessoas, judeus e gentios. Isso, às vezes, trazia certa confusão dentro da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele tem a intenção de esclarecer àquela igreja o que é o evangelho. E essa carta, então, por esse esclarecimento do apóstolo Paulo, é considerada por muitos a principal carta do Novo Testamento. A igreja de Roma, a igreja ali em Roma, ela nasceu provavelmente da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, quando haviam judeus do mundo inteiro ali em Roma. Então, ali em Jerusalém, então algum romano ouviu o evangelho
e levou esse evangelho até a cidade de Roma. Essa igreja, a igreja de Roma, ela não nasceu diretamente da pregação de um apóstolo, nem diretamente da pregação de Pedro, nem diretamente da pregação de Paulo. Não há registros disso. Então, como nasceu a igreja ali em Roma? Através, então, provavelmente de um judeu que estava em Jerusalém e levou o evangelho para Roma. E então surgiu ali essa igreja mesclada, né, de judeus e de gentios. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele já havia evangelizado em toda a área do Mediterrâneo. Então o apóstolo Paulo ele tinha uma intenção, a intenção de ir para a Espanha, evangelizar lá. E antes de chegar na Espanha, Paulo então decide passar por Roma. Paulo precisava de apoio financeiro. Então Paulo certamente esperava que a igreja de Roma o apoiasse financeiramente nas missões que ele iria fazer lá na Espanha. Então, meus irmãos, esse aqui é um dos panos de fundo, né, da carta dos Romanos. Nós estamos aqui no capítulo de número 10. No capítulo de número 9, Paulo fala do passado dos judeus. No capítulo 10, Paulo fala do presente dos judeus e das implicações missionárias. E o foco da nossa mensagem estará nisso, nas implicações da igreja missionária, implicações por missões. Nós vamos falar sobre o amor por missões. E no capítulo 11, que nós não vamos entrar, Paulo fala do futuro de Israel. Mas a nossa intenção hoje é falarmos a respeito do amor por missões. Amém, queridos? Essa mensagem, Deus colocou no meu coração nesse tempo que eu passei lá na Missão Kaiowá. Que quando a gente vai para a Missão Kaiowá, a gente fica no campo missionário. Nós temos um contato direto com aqueles indígenas que estão precisando ser evangelizados, que estão recebendo o evangelho. Temos contato direto com pastores missionários, missionários que estão ali no campo. Então, isso tocou o meu coração. Por isso, enquanto eu estava lá, Deus colocou em meu coração esta mensagem para falar aos irmãos nessa noite. Vamos ler aqui, irmãos, Romanos, capítulo de número 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando dos judeus. Então, a boa vontade do coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz,
e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, ó Pai. E rogamos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Rogamos, Pai, o agir do Teu Espírito Santo em nós, nesse momento. Naqueles, Pai, que estão vendo pela internet, rogamos que o Seu Espírito haja também no coração deles. Pedimos, Pai, desperta-nos para missões. Usa a Tua igreja aqui para ser a agente de missões. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João 3,16, nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 nos fala sobre o amor de Deus em ação. Deus amou, por isso Ele deu Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós olhamos para esse versículo-chave nas Escrituras, nós percebemos que o nosso Deus, Ele é o maior interessado em missões. O maior interessado em missões é Deus. Na verdade, as missões, elas são de Deus. Nós somos cooperadores com Deus. Ninguém fez mais por missões do que o próprio Deus, porque nós podemos dar o nosso tempo, dar o nosso dinheiro, dar as nossas energias, mas Deus, Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Missões, o sangue de Jesus é a semente das missões. E a colheita das missões é feita através da evangelização da igreja. E o céu será composto pelo resultado das missões. Quando nós olhamos lá para o livro do Apocalipse e vemos a revelação de que uma multidão incontável de todas as tribos, povos e raças e línguas serão salvos, nós sabemos que aquilo será o resultado do trabalho missionário. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de um despertamento para nos envolvermos com missões. E esse envolvimento, costumeiramente é dito que este envolvimento é orando, enviando ou indo e contribuindo. E é dessa maneira mesmo que nós podemos nos envolver com missões. E fazemos missões entre os que estão longe, mas fazemos missões também entre aqueles que estão perto. Amém, queridos? Fazemos missões entre os que estão longe. Podemos ir na missão Kaiowá, uma viagem missionária. Podemos apoiar aqueles missionários, aqueles irmãos. Mas temos que fazer missões também entre aqueles que estão perto de nós. Às vezes dentro da nossa casa. Às vezes ali dentro há alguma pessoa perdida que precisa conhecer o Evangelho, precisa ouvir o verdadeiro Evangelho. Então nós temos às vezes que fazer missão dentro da nossa casa. Um certo dia uma pessoa chegou a um determinado pastor e disse: pastor, quero fazer missões, quero evangelizar. O pastor disse: está bem, evangelize. Faça missões, pregue. Então o rapaz disse: não, pastor, eu quero ir para a África. Eu quero ir para países distantes, lugares longínquos. O pastor então respondeu: se você não evangelizar aqui, como vai evangelizar lá? Porque o verdadeiro missionário, ele demonstra ser um missionário primeiro onde ele está, para depois ser um missionário aonde ele irá. Se não amamos, irmãos, aqueles que estão perto,
o que nos faz pensar que amaremos aqueles que estão longe? Por isso, missões se faz perto e se faz longe. E amor por missões e evangelismo é algo que brota no coração como fruto do relacionamento do homem ou da mulher com Deus. Deixa eu dizer algo. Não tem uma pessoa que tem intimidade, verdadeira intimidade com Deus e que não tem amor por missões. Não existe. Não existe um homem ou uma mulher que diga: Senhor, eu tenho intimidade contigo, mas não tenho amor por missões. Porque o nosso Deus é um Deus de amor e um Deus que ama missões. Então, quando conhecemos a Deus, conhecemos também o amor que Ele tem por missões. E um dos grandes missionários da Escritura é o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. E o trabalho missionário de Paulo era fruto do relacionamento pessoal dele com Deus. No capítulo 9, no início do capítulo 9, Paulo abre o seu coração, fala do seu amor e do desejo que ele tinha de ver o seu povo sendo salvo. Meus irmãos, neste capítulo 10, que você tem aí aberto na sua Bíblia, neste capítulo 10 de Romanos, Paulo vai nos falar sobre o amor por missões. Embora ele não use a palavra amor, o amor fica implícito. Neste capítulo, o apóstolo Paulo nos fala sobre o amor por missões. E esse amor, ele deve mover a igreja. Primeira coisa que eu quero que você note aí no texto bíblico é que o amor, ele move-nos a orar por missões. Veja o versículo de número 1, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando dos judeus. Paulo orava pela conversão dos judeus. O texto diz que ele suplicava. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Veja como Paulo expressa os seus sentimentos. Veja ali o capítulo de número 9, volte algumas páginas. Capítulo de número 9, versículos 1 a 3, Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado. Essa palavra significa, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se fosse possível eu trocar a minha vida pela vida deles, eu faria isso. Paulo tinha um grande amor pelo seu povo, por isso ele suplicava, ele orava a Deus pelo seu povo. Meus irmãos, sem amor pelas almas, não existe evangelismo. Evangelismo não se faz com palavras. Evangelismo se faz com palavras de amor. Porque palavras vazias de amor não tocam os corações. Deus é amor. E se nós quisermos ver pessoas sendo evangelizadas, se nós quisermos ver pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, se nós quisermos ser nós mesmos instrumentos nas mãos do Senhor, nós precisamos suplicar, amar e suplicar a Deus, para que vidas sejam salvas. Porque veja o que o apóstolo diz no versículo 1, mais uma vez ele diz: a minha oração, a minha súplica a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo orava pela salvação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que encha os nossos corações de amor. Precisamos pedir a Deus que nos dê um amor que nos mova a orar pelos perdidos. Infelizmente, no mundo secularista, onde as pessoas estão voltadas para si mesmas, o amor tem esfriado no coração de muitos. E porque o amor tem esfriado, não há súplica, não há choro,
não há clamor pelas vidas que estão sendo perdidas. Jesus, o seu nome significa salvação. O nome de Jesus significa salvação. Ele é salvação. E todas as pessoas que ainda não têm Jesus como único Senhor e Salvador, devem ser alvos da nossa oração e súplica, para que sejam salvas. Agora deixa eu fazer aqui uma pergunta a você. Logicamente, é uma pergunta que você vai responder a si mesmo. Você tem orado pela salvação das pessoas da sua rua, do seu vizinho, que às vezes você tem vontade de soltar uma bomba na casa dele porque ele liga o som alto? Às vezes a gente tem vontade, né? Mas nós temos orado pela salvação dos nossos vizinhos. Temos orado pela salvação das pessoas que estão dentro da nossa casa e ainda não conhecem a Jesus. Temos orado pela salvação da nossa nação, meus irmãos. Nós temos que orar, suplicar, para que as pessoas sejam salvas. Paulo orava por isso. Paulo dobrava os seus joelhos. Ele dizia: Senhor, salva os judeus, são o meu povo, meus compatriotas, eles estão perdidos. Que a salvação do Senhor venha para eles. Paulo orava, porque havia no coração de Paulo um amor pelos perdidos. O amor, irmãos, ele nos move a proclamar a justiça de Deus. É isso que Paulo vai falar aqui do versículo 2 até o versículo 8. Essa justiça de Deus não é a punição de Deus, não é nesse sentido. Mas a justiça de Deus são as boas novas em Cristo Jesus, de que Ele é Senhor, Salvador, remidor do seu povo. Nós cantamos aqui, Jesus Cristo, Ele é aquela justiça, não há em nós justiça. Então Jesus Cristo, Ele é a justiça de Deus para nós. Só há salvação na pessoa de Jesus Cristo. Só há salvação para o homem, ele sendo lavado e remido no sangue de Jesus. Só há salvação para o homem, ele colocando toda a sua confiança em Jesus. E por que os homens estão perdidos? Paulo fala que os homens, eles estão perdidos porque eles não compreenderam essa justiça de Deus. No capítulo 9, versículos 30 a 33, Paulo vai falar que alguns homens, alguns judeus, né, os judeus eles estavam perdidos, eles estavam indo para o inferno, porque eles estavam buscando uma lei de justiça pelas obras, ou seja, eles estavam buscando ser salvos pela lei da justiça e pelas obras, e não por meio do Salvador que Deus providenciou. O que Paulo quer dizer é que os judeus, eles estavam criando um caminho de salvação, que não é Jesus. Irmãos, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas pessoas estão buscando ir por um caminho de salvação que não é Jesus. No capítulo 10, versículo 2, Paulo diz: eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Havia um zelo do judeu pelas coisas de Deus, mas o judeu ele não tinha o entendimento de que a salvação não vem pelo zelo, vem por meio de Jesus. É preciso zelo, mas é preciso ter Jesus. E o judeu ele buscava, é como se ele dissesse: Deus, veja que eu te sirvo, e por meio então desse serviço serei salvo. E o zelo sem entendimento se transforma em uma religião sem amor e sem misericórdia. Paulo vai dizer do versículos 3 a 4 que os judeus eles estavam indo para o inferno porque eles não se sujeitavam a Jesus Cristo,
a justiça que vem de Deus. Eles estavam indo para o inferno, segundo versículos 5 a 8, porque eles estavam buscando ser salvos por uma obediência meritória e não por meio de Jesus Cristo. Há muitas coisas implicadas aqui, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, de uma maneira simples, é que enquanto nós estivermos contemplando pessoas que buscam ser salvas por boas obras, ou por justiça própria, por religiosidade, ou por qualquer coisa assim, essas pessoas, na verdade, elas estão perdidas. Elas precisam entender que só Jesus Cristo é a justiça de Deus. Elas precisam compreender que Jesus, Ele é o caminho de salvação. A salvação está em crer que só Jesus pode salvar, que sem Ele não há salvação, que Ele é o nosso remidor. Enquanto nós contemplarmos pessoas nesse caminho de salvação que não é Jesus, nós precisamos falar do Evangelho a elas. Precisamos falar do Evangelho a elas. E o amor de Paulo o movia a falar do Evangelho aos judeus, porque eles tinham muito conhecimento de Deus, mas era um conhecimento desvinculado do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, meus queridos, o amor, ele nos move. E Paulo nos traz aqui, então, algumas implicações missionárias, que nós vemos do versículo 8 até o versículo 10. Veja ali, versículo 8 a 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus, ele disse aos seus discípulos, e esse é um mandamento também para a igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja, ela precisa ir e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. A toda criatura não significa pregar o evangelho também aos passarinhos ou aos animais. Falar do amor de Deus para uma vaca ou para um cavalo, não é isso. A toda criatura é a todas as pessoas. Todos aqueles que estão perdidos. E quem é que será salvo? O texto nos fala aqui quem vai ser salvo. Nós percebemos as pessoas no caminho falso, na falsa religião. Quem vai ser salvo? Versículo 9 diz, aqueles que confessarem com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a primeira implicação. As pessoas precisam confessar com a boca que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Meus irmãos, na época do apóstolo Paulo, confessar que Jesus Cristo é Senhor implicava em perseguição da igreja, porque o Senhor naquela época era César, e não era aceito outro Senhor. E quando nós confessamos que só Jesus é Senhor em nosso tempo, isso pode implicar muitas coisas também, porque Jesus sendo nosso Senhor, nós vamos deixar de comungar com o mundo, vamos deixar de comungar com falsas amizades para vivermos debaixo dos pés de Cristo. Não é apenas dizer que Ele é Senhor, mas é de fato dizer e submeter ao senhorio dEle. Mas a igreja precisa pregar o Evangelho para que as pessoas compreendam que só Jesus é o Salvador, então que elas confessem que Ele é Senhor. Mas há algo mais. Veja ali o versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, essa é a primeira implicação, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
As pessoas precisam crer de coração, né? Crer de coração, em teu coração creres, crer de coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Que isso foi um fato histórico? Porque, meus queridos, nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas confessam que Jesus é Senhor, mas quando nós falamos da ressurreição, elas dizem, nisso eu não posso acreditar. Não posso acreditar que Ele de fato ressuscitou. Mas para ser salvo, diz o texto aqui, é preciso que as pessoas confessem que Jesus é Senhor, é preciso que elas creiam que Jesus ressuscitou. Veja o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando Paulo diz, com o coração se crê para a justiça, lembra que anteriormente ele vinha falando a respeito dessa justiça? Para serem salvos, os homens precisam crer no seu coração que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Não somos salvos por boas obras, elas são necessárias. Não somos salvos pelo caminho da lei da justiça, nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Essas são 3 implicações missionárias. E é por isso que Paulo orava. Paulo orava. Ele dizia, Senhor, que as pessoas elas venham crer que o Senhor é de fato Senhor. Que elas venham crer que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Que elas venham crer de coração na tua justiça, que está revelada em teu Filho. Meus queridos, enquanto isso não for uma realidade na vida das pessoas, é nosso dever continuar orando e pregando. É nosso dever continuar orando e pregando. E foi isso que nós vimos lá na missão Caiuá. Uma missão tão difícil. Um lugar tão difícil de pregar o Evangelho. Mas os missionários estão lá, enfrentando todas as dificuldades, para que aqueles indígenas venham a crer em Jesus, confessá-lo. Isso, meus irmãos, é muito importante. É algo que deve mover a igreja deve ser movida por isso, por amor às missões, por amor a Deus. O amor move-nos para que as pessoas não vivam mais em confusão. Veja o versículo de número 11. Ele diz, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Veja o versículo 33 do capítulo 9, ele diz, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que o apóstolo Paulo quer dizer, meus irmãos, é que quando nós de fato cremos em Jesus, quando nós recebemos o verdadeiro evangelho em nossos corações, toda a confusão cai por terra. Nós temos uma visão clara de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a pregação desse evangelho é um único meio de salvação. Só há um meio de salvação, a pregação do evangelho. Esse é o plano de Deus, não há plano B. Veja o versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está dizendo, olha, não existe um evangelho para o judeu e um outro evangelho para o grego. Não existe um evangelho para o brasileiro e um outro evangelho para o americano. O evangelho é um só e o mesmo para todos. É um só, o evangelho é um só e o mesmo para todos. Basta que o homem ouça o evangelho, creia no evangelho e invoque o nome de Jesus.
Porque o texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se ele é judeu, se ele é grego, se ele é brasileiro, se ele é argentino, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que as pessoas invoquem o nome do Senhor, a igreja precisa se envolver com missões. Veja o versículo 14, aliás. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Por isso a igreja precisa ir. Por isso nós precisamos pregar o evangelho para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Porque as pessoas, elas não vão invocar o nome do Senhor para receber a salvação se elas não crerem. E elas não crerão se elas nada ouvirem. E elas não ouvirão se eu e você não pregarmos. Meus queridos, o que Paulo está dizendo é que eu e você somos a boca de Deus neste mundo, para que as pessoas ouçam o evangelho, creiam e sejam salvas. E quando você decide no seu coração pregar o evangelho, Deus faz com que os seus pés, à vista dele, sejam pés formosos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Meus irmãos, na sequência, Paulo vai dizer que nem todos vão obedecer ao chamado de Deus. Versículo 16, ele diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? De fato, nós sabemos que nem todas as pessoas, elas vão crer. Mas a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nem todos vão crer. Mas nem por isso nós vamos deixar de pregar. A igreja tem que continuar o seu trabalho, ainda que nem todos creiam. A voz de Deus, versículos seguintes vão dizer que a voz de Deus se faz ouvir por toda a terra, através da criação. Ele está citando aqui o Salmo 19. Os judeus já ouviram o evangelho, eles já conhecem a palavra de Deus. Se eles têm rejeitado, isso Deus vai pesar a mão sobre eles. Mas no capítulo 11, nós não vamos ver, diz que vai chegar o tempo em que Deus também vai estender as mãos, Deus continuando a estender as mãos para eles, uma hora eles vão aceitar. Por isso nós devemos persistir em pregar o evangelho, seja para o judeu, seja para todas as pessoas, porque esse é o caminho que Deus escolheu para que as pessoas sejam salvas, o caminho da pregação. Mas para encerrar essa mensagem, eu quero ler com você o versículo 21. Veja que versículo maravilhoso. Que imagem maravilhosa. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus está falando aqui que para o seu povo de Israel, todos os dias, Deus estende as mãos da salvação para eles. Mesmo eles sendo um povo rebelde e contradizente. Meus queridos, só que Deus, nós sabemos, que Deus ele não estende as mãos só para os judeus. Todos os dias, Deus estende as mãos também para nós. Mesmo sendo nós rebeldes, às vezes, e até contradizentes, Deus estende as suas mãos para nós, para que creiamos em Jesus e sejamos salvos. Mas às vezes a gente encontra algumas pessoas e às vezes nós pensamos assim, puxa, essa pessoa é tão ruim, não vou pregar o evangelho para ela não, melhor ela ir para o inferno. Se Deus estende as mãos, é porque Ele quer que nós continuemos a pregar o evangelho a todas as pessoas que Ele coloca diante de nós, para que as amemos. Se Deus coloca alguma pessoa em nosso caminho, é para que a amemos
e preguemos o Evangelho a ela. Vamos orar, queridos. Pai bendito, em nome de Jesus, nós vimos aqui, Pai, essa mensagem desafiadora, uma mensagem que nos desafia a amar e a pregar o Evangelho. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor, derrame sobre nós um espírito de oração. Pai bendito, faz-nos como o apóstolo Paulo, pessoas que oram pelos perdidos. Agora, Pai, como iremos orar se não amarmos? Dá-nos, Senhor, amor pelos perdidos. Que nós possamos, ó Pai, que esta igreja possa, que essa igreja venha a ter comunhão contigo. E essa comunhão, Senhor, encherá os nossos corações de amor pelos perdidos. Nós rogamos ao Senhor que nos use. Em nome de Jesus oramos. Amém.